Olá, tudo bem? Na aula de hoje, vamos aplicar a regra de Galileu no lançamento oblíquo. Vamos lá. Lembrando rapidamente, a regra de Galileu, ou proporção de Galileu, se aplica em qualquer movimento retilíneo uniformemente variado. Pode ser acelerado ou retardado. Considerando esse desenho na tela, se você reparar, de acordo que esse corpo se desloca para a direita ou para a esquerda, o deslocamento aumenta ou diminui. Se ele for para a direita, ele tem aumento dos deslocamentos a cada intervalo de tempo. Então ele estaria em movimento acelerado, ou seja, aumentando a velocidade. Já se eu analisar para a esquerda, ele diminui os deslocamentos. Então ele estaria em movimento retardado, ou seja, diminuindo a velocidade. Em ambos os casos, se for uniformemente variado, ou seja, com aceleração constante, a proporção de Galileu ou regra de Galileu se aplica. Em ambos os casos, a velocidade do corpo aqui, ó, nesse extremo da esquerda, vai ser igual a zero. Ou seja, se ele estiver indo para a direita em movimento acelerado, essa é a primeira velocidade, ele parte do repouso. Se ele estiver indo para a esquerda em movimento retardado, essa é a última velocidade. Ele para no final do movimento. A regra de Galileu, ou proporção de Galileu, relaciona esses deslocamentos a cada intervalo de tempo. Nessa figura agora, conseguimos observar claramente essa proporção de Galileu. Ela nos fala que a cada intervalo de tempo, que seja o mesmo, então imagina que daqui a aqui, o corpo gastou 2 segundos. Daqui a aqui 2 segundos, daqui a aqui 2 segundos e daqui a aqui 2 segundos. Você pode imaginar qualquer intervalo de tempo, porém ele tem que ser igual. Se você calcular o menor deslocamento, ou seja, no primeiro intervalo de tempo, se ele for para a direita em movimento acelerado, ou no último intervalo de tempo, se ele estiver indo para a esquerda em movimento retardado, os próximos deslocamentos nós conseguimos saber de forma muito fácil e rápida. Se o primeiro deslocamento só nesse intervalo vale ΔS, o próximo deslocamento só nesse intervalo, não é total, passa a valer 3 vezes o primeiro. O próximo deslocamento, só nesse intervalo, não é o total, só naquele trecho, passa a valer 5 vezes o primeiro. O próximo deslocamento, só nesse intervalo, não é o total, passa a valer 7 vezes o primeiro. E isso, que fique claro, só é válido para o mesmo intervalo de tempo. Se eu quiser o tempo total ou o deslocamento total, eu tenho que somar os valores. Então, se eu quiser, vamos supor, eu quero o tempo total que ele deslocou daqui até aqui. Quanto tempo ele gastou? Eu vou somar esses 3 intervalos. Cada intervalo é igual. Da mesma forma, se eu quiser o deslocamento total, eu vou somar esses deslocamentos. ΔS mais 3 ΔS mais 5 ΔS. Lembrou da regra de Galileu ou da proporção de Galileu? Ela é válida tanto na horizontal como na vertical ou até mesmo num plano inclinado. Agora, como ficaria a regra de Galileu no lançamento oblíquo? Essa figura representa um corpo em lançamento oblíquo, percorrendo sua trajetória parabólica, né, uma parábola. Lembrando da última aula, na horizontal, esse corpo percorre um MRU. Então aqui a gente não enxerga a regra de Galileu.
Já, ó, a velocidade dele, a componente da velocidade na vertical, tanto na subida como na descida, passa a ser um MRUV, que é um movimento uniformemente variado, tanto na subida, que é um MRUV retardado, como na descida, que é um MRUV acelerado. Ou seja, eu só vou conseguir enxergar a regra de Galileu no lançamento oblíquo no plano vertical do movimento. A regra de Galileu estaria aqui, ó. Percebeu, ó? A relação entre essas distâncias, ó, seguem a proporção ou a regra de Galileu. Nesse desenho, conseguimos ver isso nitidamente. Aqui nós temos, ó, em vermelho, o corpo em lançamento oblíquo, percorrendo a sua trajetória parabólica. Na horizontal, as componentes, né, a decomposição do movimento na horizontal, que segue em MRU, e na vertical, ó, as componentes, a decomposição, tanto na subida como na descida, em MRUV, que é uniformemente variado, na subida retardado, na descida acelerado. Então aqui a gente consegue ver a proporção de Galileu na vertical, ó. Aí por que eu desenhei também na horizontal, né? Aqui eu já estou dando atenção até para exercícios mais difíceis, tá? O intervalo de tempo da horizontal, eu consigo fazer uma ligação com a vertical. Quer ver que legal, ó? Exercícios da Unicamp, da FUVEST, ó. Imagine que na horizontal, ó, na trajetória oblíqua real, o corpo veio daqui até aqui, ó. Então, imagina isso. Depois ele vem daqui até aqui, ó, e aí segue sua trajetória, né? Toda a trajetória. Se eu analisar a componente na horizontal, ó, ele veio daqui até aqui. Depois ele veio, ó, daqui até aqui. E vai embora, ó, segue a sua trajetória, né? Eu estou analisando aqui a componente dele. É o corpo mesmo, é o lançamento oblíquo, né? Aí eu estou analisando a componente na horizontal, ó. Em cada instante, né? Em cada intervalo, ó, eu tenho as componentes aqui. Na vertical também. Percebeu? Ó? Na vertical, se o corpo vem, ó, daqui até aqui, na horizontal eu já vi, na vertical ele vem daqui até aqui, ó. Depois, a hora que o corpo vai daqui até aqui, ó, na horizontal eu analisei, né, ó, tá aqui o deslocamento, aí na vertical, ó, ele vai daqui até aqui. Ou seja, ó, eu consigo, né, por exemplo, ó, o corpo veio daqui até aqui, ó, daqui até aqui. Na horizontal, ó, ele foi daqui até aqui, né? Como eu analisei, ó, aqui está o deslocamento, e na vertical aqui, ó, a sua componente, né? A decomposição da velocidade. E por último, ó, se ele vem daqui até aqui, na horizontal ele vem daqui até aqui, né? Como eu já destaquei, e na vertical aqui, ó. Concluo. Eu vou fazer colorido, tá? Se daqui, ó, até aqui, ou seja, daqui até aqui, ele gasta um intervalo de tempo ΔT na horizontal, na vertical ele também vai gastar o mesmo intervalo de tempo. Na horizontal é movimento retilíneo uniforme, ou seja, eu posso imaginar, ó, o mesmo intervalo de tempo para o mesmo deslocamento. Estou fazendo colorido propositalmente, ó. O mesmo intervalo de tempo para o mesmo deslocamento. Na vertical, ó, você consegue saber qual vai ser o deslocamento na vertical no mesmo intervalo de tempo, no equivalente da horizontal. Ó. Preto com preto, roxo com roxo. Ó. Então, se ele vai daqui até aqui, ó, na vertical ele vai daqui até aqui. No lançamento oblíquo, daqui até aqui. Entende o que eu quero dizer? Ó? Fica fácil, percebeu? Ó? Então o intervalo de tempo é igual.
Na horizontal, olha o azul agora. Ó. Se ele vai daqui até aqui no mesmo intervalo de tempo, eu sei que é o mesmo intervalo de tempo, que aparentemente é o mesmo deslocamento. E na horizontal é movimento retilíneo uniforme. Na vertical, ó, ele vai daqui até aqui no mesmo intervalo de tempo. Então aqui eu tenho a proporção de Galileu, ó. Legal, né? Ó o laranja agora. Ó. Se ele vai daqui até aqui, nesse intervalo de tempo ΔT, que é igual a todos, né? Na vertical, ele desce aqui. Porque, ó, olha aqui, ó. Aí pega o oblíquo, né, como referência. Ó, o oblíquo veio daqui até aqui. Então a componente na horizontal e a componente na vertical, eu sei para onde vai. E aí eu posso fazer isso, ó, para todo o movimento, ó. Esse ΔT equivale a esse, ó, é o mesmo intervalo de tempo. E aí o último ΔT equivale a esse, ó, fatiando o movimento, né? A proporção, a regra de Galileu vai ficar aqui, ó. Fazer mais destacado até, ó. Tá aqui, ó, proporção à regra de Galileu, ó, que é só esse trecho, né? Que é igual, inclusive, dos dois lados, ó. É só nesses trechos, ó. Então, no menor, lá em cima, com o mesmo intervalo de tempo, se ele desloca um ΔS, seja na subida ou na descida. Ele sobe em movimento retardado, desce em movimento acelerado. O próximo passa a ser 3ΔS, que é só aquela altura, né? Só essa alturinha, só esse trecho, ó. O próximo 5ΔS, e se fosse um lançamento maior, seria aí 5, 7, 9, né? Vai aumentando aí de 2 em 2. Se eu quiser a altura total, tem que somar todos. Se eu quiser a altura total, eu tenho que somar o ΔS mais o 3ΔS mais o 5ΔS, tá? Legal? Agora aqui, ó, a gente consegue responder uma pergunta que muitos acham que é uma pergunta difícil, né? Que é a seguinte: imagina que eu tenho um corpo 1 sendo lançado para cima, no lançamento vertical para cima, com uma certa velocidade 1 de lançamento. Aí no mesmo instante, na mesma horizontal, né, a partir do chão, um do lado do outro, saem juntos, eu lanço um corpo 2 com uma velocidade oblíqua, que eu vou chamar de V2. Pergunto, qual dos dois chegam... Qual dos dois vai chegar primeiro no solo? Depende da massa, não depende da massa. Então, como é que eu analiso isso? Se eu decompor a velocidade do 2 na vertical, ó, então esse que eu estou desenhando em azul, ó, é a componente da velocidade 2 na vertical, que eu vou chamar de V2Y. Caso a componente da velocidade 2 seja igual à velocidade 1, eles andam juntinhos, independente da massa. Pode ser uma pena e um projétil de canhão, por exemplo, uma esfera de concreto. Não se esqueça que todos os lançamentos, nenhum depende da massa, né? Lá na demonstração da aceleração, massa divide com massa. Então, não depende nada da massa, pode ser corpos muito diferentes. O que eu quero dizer? Como assim? Ó, então, vou deixar isso bem destacado. Ó. Se a velocidade de lançamento 1, que foi vertical para cima, foi igual à velocidade 2 em Y, que é a projeção do V2 em Y, pela regra de Galileu, eles andam juntos. Eu vou desenhar aqui, ó, a trajetória, né, desse corpo oblíqua, desse corpo em lançamento oblíquo. Tá difícil desenhar a trajetória, né? Pronto, consegui. Então, ó, vamos lá. A hora que o corpo 1 estiver aqui, ó, porque como na vertical para cima as velocidades iniciais de lançamento elas são idênticas e nenhum lançamento depende da massa, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. A hora que o corpo 1 estiver aqui, ó, vamos supor, o corpo 2, ó, vai estar aqui, ó. Fazer ele em azul claro. O corpo 2 vai estar aqui, ó.
A hora que o corpo 1 estiver aqui, ó, vamos imaginar isso, ó, porque na vertical vai ser idêntico para os dois. A regra de Galileu para os dois vai ser idêntica. O corpo 2 vai estar aqui, ó. Então, ó, eles sobem juntos. A hora que o corpo 1 estiver aqui, ó, vamos imaginar isso, o corpo 2 vai estar aqui, ó, um ponto mais alto, por exemplo. Então, ó, eles estarão sempre um ao lado do outro. Na vertical, ó, eles sobem juntos. Se eu pegar a sombra do 2 na vertical, vai subir juntinho com a sombra do 1. Da mesma forma, a hora que descem, né? Então, a hora que o 2 estiver aqui, por exemplo, o 1 vai estar ali, né? Ou o 2 aqui, ó, o 1 vai estar lá, né? Eu não estou respeitando a regra de Galileu, tá? Então, não estou considerando o mesmo intervalo de tempo. Então, ó, eles sobem e descem juntos na vertical. E para o corpo 2, o tempo de movimento, como é o lançamento oblíquo, é definido pela vertical, né? Como vimos na aula passada, inclusive. Então, se eu olhar a sombra do 2 e o corpo 1, ó, eles fazem isso, ó, juntinhos. Então, eles saem juntos, atingem um ponto mais alto juntos e descem juntos. A proporção de Galileu aqui na vertical vai ser idêntica para os dois, independente da massa, não se esqueça disso. Legal? Próxima aula eu vou falar das equações gerais desse movimento. Não perca essa aula também. Um abraço, espero que vocês tenham entendido, né? Bons estudos, até a próxima.